A paz do Senhor, queridos, nós estamos aqui para continuar o nosso estudo em Tiago e hoje é o nosso 14º dia e nós continuamos no capítulo 3 de Tiago. Tiago gosta muito de fazer contrapontos, de fazer comparações. Lembra que nós estávamos falando sobre a língua, os problemas com a língua, e ele fala que a língua ela é como um leme de um navio, ela é como o freio na boca de um cavalo, né? Sobre a necessidade que nós temos de controlar a língua, sobre o poder de dirigir que a língua tem. Depois ele compara a língua com veneno mortífero, né? De uma serpente. Ele compara a língua com fogo também. E mais à frente, mais abaixo, ainda aqui antes do versículo 11, 12 do capítulo 3, Tiago fala da fonte que não pode produzir água doce e água amarga, salobra, salgada ao mesmo tempo, e também da videira. É isso, a figueira não pode produzir azeitonas e a videira não pode produzir figos. Tiago faz esse contraponto novamente. E agora, no versículo 13, que é o nosso tema de hoje, Tiago fala a respeito de duas sabedorias, a sabedoria do céu, a sabedoria celestial e a sabedoria terrena. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, o que é a sabedoria do céu celestial e o que é a sabedoria terrena, porque elas se manifestam no relacionamento com os outros. E aí que é uma continuação a respeito dos males da língua, né, que refletem muito no relacionamento com os outros. Vamos ler o texto bíblico, está em Tiago capítulo 3, a partir do versículo 13. Acompanhe comigo, diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, ou seja, se você não é sábio, se você não é inteligente, se pelo contrário vocês têm em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e diabólica. Eu falei aqui a respeito de sabedoria terrena, né? Tiago complementa, ela não é só terrena, é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. E ele continua: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E aqui Tiago finaliza esse capítulo 3 que nós falamos. O capítulo 3 ele começa falando sobre os pecados da língua e o poder de refreá-la, né? Tiago começa dando aquelas instruções sobre a dificuldade que todos nós temos de segurar a língua, de refrear a língua. E aí torna a dizer aquilo que eu já disse antes, ele fala a respeito do freio que nós colocamos na boca do cavalo e conseguimos refrear, que o leme controla todo o navio, mas nós não conseguimos controlar a nossa língua. E aí ele continua dizendo ainda do poder da língua, não só de dirigir, como esse primeiro exemplo, mas de destruir, quando ele diz que a língua é como um fogo, que você, com um pequeno fósforo, você coloca fogo numa floresta inteira. Assim é a língua, um pequeno membro que está localizado no teu corpo, mas que se gaba de grandes coisas, ou seja, que pode destruir e queimar e destruir todo o teu corpo, colocar fogo em todo o teu corpo. Já falamos isso, porque as palavras ruins, elas nos adoecem, tanto espiritualmente quanto fisicamente, em todos os aspectos. Mas Tiago, ele segue e ele agora quer falar a respeito da sabedoria. Veja que ele termina dizendo: acaso, 12, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ele está falando sobre a dificuldade de coexistir uma pessoa que da sua boca saiam palavras de bênção e palavras de maldição. Bom, uma pessoa que tem palavras de bênção e palavras de maldição, ou que tem palavras de bênção, ela é sábia, né? E aí Tiago vai falar sobre a sabedoria, é a sequência do texto. Quem dentre vós é sábio e inteligente?
Tiago diz em outra oportunidade ali que quem consegue controlar a língua, esse sim é um homem bom, esse sim é um homem sábio. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre isso, mostre essa sabedoria, não se gabando, eu sei muito, eu sou um bom ensinador, não. Mostre isso em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Ou seja, proceda, haja de acordo com aquilo que você diz ou que você pensa que você é. De aquilo que você diz que você é ou que você pensa que você é. Se você pensa que é sábio, haja como uma pessoa sábia. E ele vai explicar o que é ser sábio. O que é ser sábio aos olhos de Deus. O que é a sabedoria do céu. Daí ele já continua no versículo 14. Se pelo contrário, tendes em vosso coração. Quando ele disse pelo contrário, ele já está dizendo, se pelo contrário, se vocês não são sábios nem são inteligentes, se pelo contrário, vocês têm em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso. Inveja amargurada é aquele desejo de ter e de ser o que o outro é, com um sentimento de amargura junto. Sabe, um despeite terrível, aquela sensação de que para mim nunca dá certo, mas para ele sempre dá, para ele sempre funciona. E aquele despeite terrível no coração, aquele sentimento, é uma inveja, não é só uma inveja amargurada. Ela cria uma amargura no teu coração a tal ponto de que você inveja tanto o outro que você não consegue conviver com ele, porque há uma amargura. A inveja fez gerar uma amargura. E ele ainda diz sentimento faccioso. É aquele sentimento de divisão, de criar facções, aquele sentimento de criar grupos, sabe? Aquele sentimento de separatismo, os melhores ficam para o lado de cá, os piores ficam para o lado de lá, os que creem nisso ficam para o lado de lá, os que creem naquilo ficam para o lado de cá, eu não me misturo com esse outro grupo, sentimento faccioso. Ele continua, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade, porque essa, o versículo 15, não é a sabedoria que desce lá do alto. Essa, antes é terrena, animal e demoníaca. Ou seja, se você tem inveja amargurada e sentimento faccioso, a tua sabedoria, ela é terrena, animal e demoníaca. É um momento oportuno para que a gente faça essa prova em nossos corações. A noção que você tem de conhecimento produz em você sentimento de gratidão, ou você consegue, porque você pensa que é um pouco mais sábio, você se separa, você se acha melhor que os outros. A tua hipotética sabedoria te coloca num nível superior que você não consegue conviver com pessoas diferentes de você, que você não consegue conviver com quem pensa diferente de você, que você não consegue se relacionar com quem aos teus olhos sabe menos que você. Se a tua sabedoria é assim, então ela é terrena, animal e diabólica. Veja, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Aí Tiago vem explicar o que é a sabedoria do alto. Olha só, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. A pureza na sabedoria. É uma sabedoria que é simples como a pomba. Aquilo que a Bíblia nos orienta a ser, sabe? Pureza. Aquela pureza no sentido de não ter malícia. Aquela pureza no sentido de não querer me sobressair. Deus me deu, a sabedoria que eu tenho veio de Deus, então eu não tenho por que me sobressair a ninguém. Ela é pura, sem malícia. A sabedoria do alto, ela é primeiro pura. Tem muita coisa para dizer sobre a pureza da sabedoria, mas nosso tempo procuramos resumir para ser apenas um devocional, mas você pode aprofundar esse assunto. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica. É em paz. Essa sabedoria não gera confusão. Essa sabedoria é quando você vai debater com alguém ou conversar com alguém mediante a sabedoria que é do alto,
Você não confunde e não gera confusão. Não gera intrigas, não gera desavenças. A sabedoria do alto. Pacífica, indulgente. Ela perdoa com facilidade. Sabe aquelas pessoas que têm facilidade em perdoar? Facilidade sabe aquele jeito infantil quase de ser? Aquela pessoa que não leva as coisas para o lado pessoal. Sabe uma criança, quando você repreende o seu filho lá e 5 minutos depois ele está te abraçando e dando beijos em você? Essa pessoa que tem a sabedoria do alto é indulgente, tem facilidade para perdoar. É tratável, é fácil de tratar. Não é num nível tão altaneiro, tão altivo, tão alto que você não consegue alcançar. É tratável, é fácil de tratar com uma pessoa que tem a sabedoria do alto. Plena de misericórdia. Olha só, essa pessoa chegou a um nível de conhecimento que ela entende que ela não tem nada de Deus de que ela mereça. Tudo que ela tem é por misericórdia. E porque ela recebeu tudo por misericórdia e graça, ela também vai dispensar misericórdia aos outros. Tiago fala isso nos capítulos anteriores, lembra quando nós conversamos sobre isso? Tiago fala a respeito de como nós tratamos os nossos irmãos, aqueles que têm uma diferença financeira, uns com um pouco mais de zelo, de fino trato, e outros a gente despreza porque tem menos condições. Aí Tiago finaliza essa parte dizendo que nós precisamos usar de misericórdia, que alguém que tem Deus de fato, que foi tocado pela verdade da salvação, é misericordioso com as pessoas. E aqui ele repete isso. A sabedoria do alto, ela é plena de misericórdia. Ele continua, e de bons frutos. Ela produz. O sábio, ele não é só um sábio que guarda a sabedoria para si ou fica ostentando a sabedoria. Ele consegue produzir outras pessoas, produzir frutos, produzir, no caso nosso, enquanto cristão, produzir vidas, produzir sabedoria em outras pessoas através do seu exemplo, porque ele mesmo diz aqui, mostrem isso no trato, na prática de vocês. O versículo 13, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Ele é misericordioso no seu trato, no dia a dia. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial. Ela não toma lado, ela não tem um lado, ela tem o lado da verdade. Ela não é do lado de A ou de B, ela está junto com a verdade. Ela crê naquilo que Deus fala. A sabedoria do alto não é baseada em preceitos humanos, em filosofias humanas, é na palavra de Deus. Então a sabedoria do alto, ela se baseia na sabedoria de Deus, do céu. E ele finaliza, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E aí, qual é a sua sabedoria? Aquilo que você aprendeu, aquilo que Deus tem dado para você como dom, você músico, você que canta, você que ensina a palavra na igreja, você que exerce algum cargo de liderança, essa competência que Deus deu para você, tem sido usada em humildade ou ela tem sido usada em soberba? Se é em soberba, então a sua sabedoria é terrena, animal e diabólica. Se ela tem sido usada com todos esses adjetivos aqui, com todos esses procederes aqui, que é indulgência, paciência, pureza, tratabilidade, sendo misericordioso, produzindo frutos, sendo imparcial, não sendo fingido, se o que Deus tem dado a você, a sua sabedoria, a sabedoria que Deus te deu no exercício dos dons que Deus te capacitou, for essa sabedoria, Deus com certeza está com você e vai te abençoar. Amém? Que Deus abençoe você
esse é o nosso estudo de hoje. Nós terminamos o capítulo 3 de Tiago e eu estou muito feliz de ter você aqui conosco. Que Deus em Cristo te abençoe e até amanhã na continuação do nosso estudo.